Boa noite a todos. Obrigado ao grupo Sal da Terra por este convite, ao senhor Padre Edijaldo por ter aberto a casa para que eu viesse aqui ver vocês. A minha história com o grupo Sal da Terra, ela não começou agora. Quando eu era jovem, muito jovem, eu encontrei-me com eles lá na cidade de Ozanã. Eu celebrava lá uma vez por mês, às segundas-feiras. Eu acredito que isso já tenha 27 anos, porque eu sou padre há 27 anos, então deve ser mais ou menos isso, né? E fico muito feliz. Pedido que eu pregasse para vocês com o tema família. Esse cerco de Jericó que vocês estão fazendo, que vocês estão realizando. Fico muito feliz em pregar sobre esse tema família. Nós precisamos descobrir que existe uma grande diferença entre reformar e restaurar. Eu estou fazendo uma reforma numa sala minha, e a reforma é dar uma nova forma, é dar um novo jeito, uma nova maneira. Mas existe uma outra palavra muito importante. A palavra se chama restaurar. Restaurar não significa dar uma nova forma, mas é dar a forma original, a forma como foi pensada, como foi idealizada, como foi sonhada. Por isso, nessa noite de hoje, eu gostaria de dizer a vocês que Deus, Ele tem um projeto muito lindo. Ele quer restaurar as famílias. Ele não quer reformar para que a gente dê uma nova forma, do jeito que a gente pensa, da maneira que a gente pensa, ou daquilo que as pessoas estão achando que é profundamente muito normal. Deus, Ele quer restaurar. Por isso nós precisamos, para restaurar, ir à forma original. Como é que foi feito? Quando uma obra de arte ela é restaurada, eles tentam colocar a obra de arte mais perfeita daquilo que o artista pensou. Você imagina uma igreja que foi construída no século XVIII e teve ali as mãos do mestre Aleijadinho, e quando chega um restaurador, ele não vai reformar, ele não vai dar uma nova forma, do jeito que ele pensa, da maneira que ele pensa, da forma que ele pensa. Ele vai tentar fazer com que aquela obra que lhe foi confiada, ela seja mais adequada, de acordo com aquilo que o artista original pensou. Imagina, vocês estão vendo agora a igreja São José, toda colorida, e ela era assim. Quando os restauradores chegaram, eles foram tirando camadas e camadas e camadas, até encontrar aquilo que os padres redentoristas fizeram há muitos anos. A igreja da Boa Viagem foi tirando camadas, camadas. Eu fui pároco numa igreja chamada Nossa Senhora da Consolação em Correia, e lá a igreja toda era pintada. Mas passou um padre
e ele não gostou das pinturas. O que ele fez? Passou uma tinta, cobriu todas as pinturas. E de repente nós fomos tirando, eram pinturas belíssimas, e chamamos um restaurador, conseguimos recuperar algumas e fazer com que elas voltassem à forma original. O que Deus quer de nós? Ele quer restaurar as nossas famílias. Ele quer colocar as nossas famílias de acordo com a forma original, da qual Ele pensou, da qual Ele sonhou, da qual Ele mesmo desejou. Chegaram perto de Jesus alguns fariseus para tentar apanhá-lo, e já era uma forma de querer ver o posicionamento de Jesus. Está no livro de Marcos, no capítulo 10, e perguntaram a Jesus se era lícito ou não dar a carta do divórcio. E Jesus, ele vai pegar o livro do Gênesis, o livro das origens, e ele vai dizer: olha, Moisés vos deu a lei do divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas não foi assim. Esse não é o plano original do Pai. Esse não é o desejo do Pai. Deus, quando chamou a família à existência, a família é um projeto de Deus, é um sonho de Deus. Ele chamou o homem para ser o Senhor de todas as coisas. Dar nome significa ser Senhor. Por isso Deus colocou toda a criação e disse: dê nome, seja Senhor de tudo. E depois que Deus tinha feito tudo, todas as coisas, Ele viu que uma coisa ainda não estava completamente acabada, ela não estava completamente feita. Ele viu que o homem estava só. O que ele fez? Colocou o homem para dormir. O sono, a gente não tem o controle sobre nós. Quando a gente sonha, a gente dorme. Por isso que hoje existe tantos distúrbios de sono, porque existe tanta ansiedade, tanto estresse. O homem muitas vezes não tem a tranquilidade para relaxar e poder dormir. Lá no livro do Gênesis diz que Deus colocou o homem para dormir. Eu sempre me perguntava, mas por que Deus colocou o homem para dormir? Para dizer uma coisa muito simples: quem chama a existência é Deus. Por isso o homem, ao dormir, Deus tira do lado do homem a mulher. Ele não tirou a mulher de qualquer outro lugar do homem, mas Ele tirou a mulher das suas costelas. E é tão lindo quando o homem acorda, ele faz uma linda declaração de amor, não a Deus, mas ele faz uma declaração de amor à sua mulher. Ele diz assim: agora sim, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, faz parte de mim. Olha que coisa mais bonita, o homem fazendo uma declaração de amor à mulher. O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo num tempo onde as relações são muito frágeis, e estamos vendo o tempo inteiro isso. Existe uma grande diferença entre casamentos fracassados e casamentos nulos. O que são casamentos fracassados? As pessoas até se gostam, mas elas não conseguem permanecer juntas. Alguma coisa faz com que elas se distanciem. Esse é um casamento fracassado, uma família fracassada. Isso é um fracasso de uma família. Mas existe um outro casamento que é chamado casamento nulo. Eu acredito que nós estamos aí vivendo uma época
de muitos casamentos que são casamentos profundamente nulos. O que é um casamento nulo? Pode até existir os filhos, mas o casamento não aconteceu, a bênção não aconteceu, não foi dada a bênção de Deus. Por que não foi dada a bênção de Deus? Porque não cumpriu alguns requisitos para que o casamento acontecesse. E quais são esses requisitos? Consentimento, liberdade e conhecimento do outro. Você já percebeu que na época do namoro a gente coloca uma lente de aumento? E essa lente de aumento é para a gente ver somente as qualidades da outra pessoa? Tudo é uma lente de aumento para ver as qualidades. A gente não enxerga os defeitos, porque está uma lente desfocada dentro de nós. A gente só consegue enxergar as coisas boas, porque é início do relacionamento. Depois, com o passar do tempo, a gente coloca outra lente. E qual é a lente? Aqueles defeitos que sempre estavam lá, dos quais você via, mas como existia uma lente idealizada, você não percebeu e você só agora começa a colocar a lente para ver os defeitos. Por isso é preciso a gente ter a lente certa, para a gente não ver nem a menos nem a mais, mas para que a gente possa ver a pessoa na medida daquilo que ela é. Há uma coisa muito importante que nós temos que descobrir. Quem é casado aqui, levanta a mão. A pessoa que está do seu lado é a pessoa mais imperfeita que existe. Se a gente descobrir isso, que a pessoa que está do nosso lado é a pessoa mais imperfeita que existe, nós deixamos de trabalhar com expectativas. As expectativas, elas frustram, elas machucam, elas ferem. Mas se a gente trabalhar com as esperanças e descobrir que em cada nosso lado é uma pessoa mais imperfeita que existe, nós deixamos de lado um grau enorme de expectativa para poder viver realmente o que é a relação, que deve ser laços de esperança. Quando eu falo entre casamentos fracassados e nulos, os casamentos nulos, eles não são reconhecidos. Se a gente entra da mesma forma que a gente pede à igreja para poder casar, assistir o nosso matrimônio, o padre nunca é aquele que preside o matrimônio. Na verdade, o padre assiste, ou o diácono, em nome da igreja, porque o único sacramento do qual aqueles que participam celebram, quem é que está celebrando é o casal. Por isso que o sacerdote, ele diz, em nome da igreja eu acolho esse matrimônio. Se ele não existiu alguns princípios, a gente deveria procurar a igreja, como procurou a igreja, para poder dizer queremos casar, mas queremos também procurar a igreja para dizer, olha, o nosso casamento, ele é o quê? Um casamento fracassado ou um casamento nulo? E quando eu falo em restaurar, nós temos que descobrir que a primeira coisa importante na restauração não é o outro, mas a primeira coisa importante na restauração somos nós, o nosso eu. E isso é tão importante quando nós vamos descobrindo isso, porque às vezes a gente coloca um fardo muito grande nos ombros dos outros, que os outros não têm. Um fardo de nos fazer felizes,
ou um fardo de nos fazer infelizes. Quantas pessoas deixam ir para dentro de si as coisas tóxicas que o outro traz? Quantas vezes a gente leva para dentro de nós mesmos as coisas que são lixo que o outro traz para a nossa vida e introjetamos aquilo? Nós só deixamos entrar dentro do coração aquilo que a gente permite, aquilo que a gente deixa. Por isso ninguém pode nos fazer feliz e ninguém pode nos fazer infeliz. Só aquilo que a gente abre e deixa entrar dentro de nós. Há uma coisa muito importante: o amor, ele não é algo que o homem faz. Se nós tivermos o verdadeiro conceito do amor, o amor ele é permanente. Não houve um tempo que o amor existia e depois o amor deixou existir, porque senão o amor seria apenas uma criação do homem. São João, na carta ao capítulo 4, ele vai dizer: Deus é amor, por isso o amor é permanente, o amor existe. E o amor, ele tem que ser um amor excêntrico. Você sabe o que é um amor excêntrico? É aquele amor que vem de dentro para fora. Assim como Jesus viveu esse amor excêntrico, Jesus foi o modelo do verdadeiro amor. Jesus, ele não reteve nada, ele deu tudo, ele entregou tudo para a sua igreja. O que ele entregou para a sua igreja? Ele entregou sua vida, o seu sangue. Ele não reteve nada, ele deu até a sua própria mãe. Maria Santíssima se tornou nossa mãe no momento do Calvário. Antes ela era mãe de Jesus, mas no momento do Calvário nós vamos ver Jesus dizendo ao discípulo amado, que representa a igreja, e disse: eis aí a tua mãe. E a maternidade espiritual de Maria, ela foi estendida para toda a igreja. Quando nós falamos do amor excêntrico, um casal só pode, ou uma família, só pode existir se ela restaurar a imagem do amor. Não é fazer valer os meus direitos em detrimento da infelicidade de muita gente, mas é fazer com que ali exista a minha colaboração para que as coisas aconteçam conforme o desejo e a vontade de Deus. Quando nós falamos de restaurar, uma das coisas mais difíceis é a questão da comunicação. Você já percebeu que a comunicação é que divide pessoas, porque às vezes a gente não entende o que realmente ela está querendo dizer? O que mais divide a vida de um casal é a forma como eles se comunicam, é a forma como dizem. E existe um jeito de dizer todas as coisas. Todas as coisas elas podem ser faladas, mas depende como elas são faladas. Eu sempre falo que a verdade, ela tem que vir na carona da bondade. Se a verdade não vier na carona da bondade, ela se torna uma acusação. E a acusação não é escutada pelo outro. Como é que nós poderíamos dizer isso de uma forma como exemplo? Quando a gente quer dizer ao outro, a gente não diz: você me fez isso. Porque quando nós falamos desse jeito, o que nós fizemos? Nós colocamos uma barreira. Porque se você logo já diz: você me fez isso, a gente colocou uma barreira. Como é que nós poderíamos dialogar com o outro daquilo que nos incomoda? Esta sua atitude, ela traz em mim um desconforto muito grande. Muda. E a pessoa, ela se abre para poder ouvir.
ela se abre para podermos escutar. Se você diz aquilo que é o desconforto que causa dentro de você e começa a mudar as chaves da comunicação, nós começamos a restaurar aquilo que é o plano original de Deus. Imagina lá no paraíso quando o homem e a mulher se desentenderam. Por que se desentenderam? Porque começou a existir a acusação entre eles. Deus pergunta ao homem: mas quem é que te disse que estavas nu? Ele vai dizer: não, mas foi a mulher que... E a mulher vai dizer: não, mas foi a serpente que... Existiu muito mais uma forma de acusação do que uma forma de diálogo, uma forma de restaurar a comunicação. Por isso, uma das coisas importantes que eu fiquei feliz quando foi me feito esse convite, conversando, pensando num cerco da família, como derrubar as muralhas que impedem uma família de ser restaurada, como derrubar as muralhas diante de uma propaganda tão nociva de que família não é importante, ou que cada um pode viver do seu jeito, da sua forma. Mas existe uma coisa que é profundamente muito importante na vida familiar. Primeiro é o domínio de si, é você se conhecer, conhecer aquilo que te desagrada, aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa infeliz. Se você tem o controle de si, por isso que os casais de namorados deveriam sempre ter esse controle de si. Hoje eu vejo, por exemplo, um casal de 13, 14 anos, eles já vivem uma vida marital sem a preocupação de o que é uma vida de marido e mulher, ou de esposo e esposa. Eles não têm que pagar conta, eles não têm a responsabilidade de criar um filho, eles não têm um monte de responsabilidades, mas eles estão vivendo como se eles já estivessem vivendo uma vida marital. Por isso, a primeira coisa é o domínio de si, é o conhecimento de si. Aquilo que Santo Agostinho chama de autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Às vezes nós ficamos muito na parte do externo, da exterioridade, e esquecemos de conhecer o interno nosso. E às vezes nós trazemos, hoje por exemplo, eu estou fazendo a quaresma de São Miguel Arcanjo. Essa primeira semana da quaresma de São Miguel Arcanjo, eu estou rezando pela nossa árvore genealógica. Nós trazemos as heranças espirituais. Às vezes alguém fala assim comigo: não, isso não existe. Eu falo: olha, essa criança que roda aí, você já viu os traços, algum traço de alguém da sua família nela? Algum jeito de alguém da sua família? É porque nós herdamos as heranças genéticas, nós herdamos as heranças afetivas, mas nós herdamos as heranças espirituais. E nós somos feridos na nossa natureza humana, no nosso corpo e na nossa alma, porque não existe ser humano sem corpo e sem alma. Vocês imaginam que o pecado ele é individual. Eu vou responder pelo meu pecado diante de Deus, mas as consequências do pecado, elas interferem numa vida social ou numa vida familiar. É tão interessante quando nós olhamos isso, porque nós temos que pedir nesse caminhar de si para ver o que nós estamos levando para a vida de família, que são bagagens de heranças que nós estamos colocando lá dos nossos antepassados, da forma como nós somos criados, da forma como nós somos educados, da forma como nós experimentamos o amor. Às vezes um trauma familiar
ele é passado de geração em geração. Ele é herdado, de geração em geração. Uma maldição, ela é transmitida de geração em geração. Passa, de pai para filho. Por isso o controle de si muitas vezes olhar para dentro de si e ver as raízes. Quais são as raízes boas que você traz? Quais são os frutos bons que você traz da sua família? E quais são os frutos negativos que você traz da sua família? E pode ser, uma vez eu atendi uma pessoa que ela sempre ficava reclamando que nunca conseguiu um relacionamento verdadeiro na vida. E nós fomos conversando, porque existe uma coisa chamada votos secretos que a gente faz na vida. O que são esses votos secretos? Essa menina, que agora é uma jovem senhora de 35 anos, ela viu o seu pai dando um tapa na sua mãe. E ela foi para a beirada de um rio, que eles moravam no interior. E o que ela colocou dentro de si? Nenhum homem vai me fazer feliz. Nenhum homem presta. Todo homem é assim. Olha o voto secreto que ela fez. Todo o relacionamento da qual ela passou foi um relacionamento de infelicidade, com votos secretos, que poderíamos um dia trabalhar só sobre eles aqui. Eu estou dando só uma passada de tudo para dizer daquilo que nós precisamos restaurar, nas famílias, nesse cerco da qual está sendo feito, que é o cerco das famílias. Por isso esse domínio de si, esse conhecimento de si, muitas vezes é rezar para ver por que as famílias, elas querem apenas uma reforma, mas elas não querem uma restauração por completo, de acordo com o plano original, de acordo com aquilo que o plano que Deus sonhou para essa família. Por isso que hoje caem essas muralhas, que a gente possa orar para as famílias. Cada um de nós aqui tem as nossas famílias das quais nós nascemos, mas as famílias das quais nós constituímos. E nós sabemos que espiritualmente Deus pode poder agir e trabalhar nas famílias. A gente pode fazer um pequeno momento de cura e de libertação interior. Fiquemos em pé. Eu gostaria nesse momento que vocês fechassem os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, vocês pedissem a Jesus, Senhor, Salvador, que viesse até o seu coração. Você consegue imaginar Jesus chegando perto de você. E Jesus, ao chegar perto de você, você sente que Ele se aproxima. E ao sentir que Ele se aproxima, que Ele está junto de você, Jesus pergunta: o que precisa ser restaurado na sua vida? Não reformado, mas restaurado. De repente, Jesus, Ele toma a sua mão e Ele leva a sua mão até uma fenda que existe no coração dele. E essa fenda que existe no coração dele começa a jorrar sangue e água.
E você pergunta a Jesus: por que, ó Jesus, isso? E Jesus te diz: o sangue é para te dar vida nova, para te colocar em pé, para que você tenha forças para não ficar em crenças limitantes que te paralisam, que não te deixam caminhar. Você pergunta a Jesus: mas e a água, para que serve? E Jesus te diz: essa água serve para te lavar seus medos, seus sentimentos de derrota, seus fracassos. Essa água serve para isso. De repente, você que está pertinho de Jesus, Ele te diz assim: entregue a sua vida a mim. Confia em mim. Espera em mim. E você, com um gesto de atitude, já diz: Jesus, eu já te agradeço. Por isso, diga comigo: eu entrego. Eu confio. Eu espero. Eu agradeço. Eu entrego. Eu espero. Eu confio. Eu agradeço. Eu entrego. Eu espero. Eu confio. Eu agradeço. Nós vamos receber nesse momento Jesus. Cantemos para que os ministros da Sagrada Comunhão tragam a presença de Jesus Eucarístico até nós. É teu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do seu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Santeríssimo pé agora, ó. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Senhor Jesus, sabemos que Tu estás verdadeiramente aqui presente no nosso meio. Tu estás presente com Teu corpo, com a Tua alma, com a Tua divindade. Tu és Deus. Nós sem Ti, ó Jesus, nada podemos.
Se Tu não ages em nós, nada realizamos. Se Tu não fazes em nós, nada podemos fazer. Confiamos em vossas infinitas palavras. Sem mim nada podeis fazer. Sabemos que estás à nossa frente. É o Deus que se adianta a tudo aquilo que nós vamos viver. Estás à nossa frente, conduzindo os nossos passos, mostrando os caminhos que temos que seguir. Estás, ó Jesus, atrás de nós, nos defendendo contra toda a maldade e a cilada que o vosso inimigo, o vosso adversário, preparastes para nós. Sabemos que o vosso inimigo é apenas um anjo, decaído, é verdade, mas Tu, ó Jesus, é Deus, e tens autoridade sobre todos os anjos celestiais. És capaz de vencer pelo poder da cruz essa guerra espiritual pela qual nós passamos. Tu, ó Jesus, és o Deus que caminha do nosso lado. Não nos deixa sozinhos na estrada da vida pela qual nós temos que fazer. E mais do que tudo isso, Tu sopras sobre nós o Espírito Santo, dando-nos força, coragem para enfrentarmos aquilo que temos que enfrentar. Tu és o Deus Santo, o Deus forte, o Deus imortal. Olhas, Jesus, para cada um de nós, para aquilo que nós estamos vivendo. Só o Senhor sabe a dor que existe dentro do coração de cada um de nós. Pedimos-te, Jesus, nesse momento, restaura em nós o amor do qual o vosso Pai e o nosso Pai sonhou para cada um de nós. Cura, Jesus, as feridas mais profundas que estão dentro da nossa alma. Às vezes que nós não experimentamos o amor, às vezes que nós nos sentimos feridos, machucados. Tu podes tudo. Queremos voltar para as nossas casas com a vossa santíssima bênção. Por isso, olhe para cada um de nós, dá-nos as vossas bênçãos, restaura as nossas famílias, quebre nessa noite de hoje todo o egoísmo que existe dentro das nossas famílias, toda falta de amor, tudo aquilo que nos impede de sermos aquilo que o vosso Pai sonhastes para nós. Tu és Deus, Tu realizas tudo, Tu podes todas as coisas. Nesse momento, Jesus quer restaurar-nos. Ele quer que a gente experimente de novo o amor do qual Deus nos chamou à existência. E Jesus diz algo muito importante: eu não amo um pouquinho a Maria, a João, a Pedro. Eu amo Maria, eu amo João, eu amo Pedro. Teu amor, Jesus, é um amor pessoal por cada um de nós. Por isso, você que veio aqui hoje, saiu da sua casa, está aqui nesse momento, estenda as suas mãos para Jesus e diga: Jesus, eu quero ser restaurado no amor. Jesus, eu quero ser curado no vosso amor. Jesus, eu entrego tudo aquilo que me afasta de vós, as feridas que o pecado deixou na minha vida, Jesus, eu entrego
toda a minha vida em vossas mãos. Toda a minha vida em vossas mãos. A minha família. A minha família. Os meus. Os meus. Eu entrego tudo, Jesus. Eu entrego tudo, Jesus. Confiança, vai entregando tudo nas mãos de Jesus. Todas as coisas. E tudo aquilo que vai até Jesus volta para nós em forma de vida. Cantemos juntos. É seu esse momento de adoração. Não tenho nem palavras para me expressar. No brilho dessa luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós estás, passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura com a tua mão a cada que abre o coração. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Minhas mãos se elevam, minha voz te louva, o meu ser se alegra quando estou em tua presença, Senhor. Posso ir embora assim, fazer uma foto com vocês, né? Para dizer, olha, estive aqui na comunidade São Lucas, no grupo Sal da Terra, esse grupo que tem feito muito bem à comunidade, né? Fico muito feliz de ver um grupo tão fervoroso como o grupo de vocês, né? Então, nesse momento, nós vamos dizer assim: Senhor, quero que a minha família seja restaurada. Senhor, quero que a minha família seja restaurada. Vamos gravar, hein? Vamos lá, 1, 2 e... Senhor, quero que a minha família seja restaurada. Ê! Fiquem com Deus, viu? Deus abençoe vocês. Vou deixar o grupo conduzir aí. O grupo tem Instagram? Qual que é? Sal da Terra Evangelização. Sal da Terra Evangelização? Isso. Vou marcar vocês aqui. Fiquem com Deus. Amém.